Pessoal, não teve como colocar a aula toda para vocês que a gente gravou por 2 motivos, né? Um, porque ela era muito longa e não dava para carregar, tá bom? Lá no YouTube para poder colocar no roteiro de vocês. E o segundo motivo é que a gravação saiu só a tela dos slides e saiu a minha tela. Não conseguiu gravar a resolução dos exercícios, então não adianta, né? Então, eu fiz para vocês essa explicação para quem não conseguiu participar, para não ficar prejudicado, tá? Então, o tema foi transformações químicas como resultante de quebra e formação de ligações, tá? A professora colocou aqui os objetivos, as habilidades que vocês teriam que ver, os combinados, e aí ela começou com esse slide para falar para vocês que as substâncias se formam, a reação química acontece quando você tem reagentes se transformando em produtos. Ah, professora, mas isso não é novidade, né? A gente aprendeu isso desde lá do primeiro ano. Reações químicas são quando reagentes se transformam em produtos. Acontece que hoje a gente vai ver isso como partículas, tá bom? Então, a professora usou o exemplo da água, vou colocar aqui para vocês também. Se a gente tiver o gás hidrogênio reagindo com o oxigênio, a gente vai ter a formação da água, tá? Vai ser uma reação não balanceada, eu não vou balancear ela aqui para não ficar extenso o vídeo, mas é uma reação onde vai dar para enxergar o que eu preciso passar para vocês, tá? Esses materiais, essas substâncias que estão antes da seta, lembra que a gente chama de reagentes? Então, esses são os reagentes. E quem está depois da seta, quem lembra, são os produtos, tá bom? Ou, no nosso caso aqui, é um produto, que é a água. O que eu preciso que vocês entendam daqui? H2, gente, é uma molécula. Por que uma molécula, professora? Porque foram 2 átomos de H que se ligaram para formar o H2, tá bom? Então, como eu represento isso? H, tracinho, H. Esse tracinho aqui, a gente chama de ligação, tá? A ligação com um tracinho só a gente chama de simples. Quando aparecer com 2 tracinhos a gente chama de dupla. E se aparecer com 3 risquinhos assim a gente chama de ligação tripla, tá? São as únicas que existem, ligação simples, dupla e tripla. Então, o H aqui com o outro H fizeram uma ligação para formar o H2. Oxigênio é a mesma coisa. Um O tem que fazer uma dupla com outro O para formar o O2. Quando isso aqui se encontra, choca, né? Tromba, colide ali, a gente tem a formação do H2O. Como que é o H2O? Um oxigênio ligando com 2 Hs. Então, eu ponho quem tá sozinho no meio ali e os outros 2 Hs, um de cada lado, tá bom? Então, se eu perguntar para vocês quais as ligações que está existindo aqui na água? A ligação, lembra? É quando um átomo está se ligando com o outro pelo risquinho aqui. Então, eu tenho uma ligação de O com H e outra ligação de O com H, tá bom? Então, eu tenho 2 ligações de O com H. 2 ligações de OH, tá bom? E o nosso objetivo nessa aula é mostrar que essas ligações precisam quebrar para isso aqui poder se transformar no produto que a gente quer. E aí, se aqui elas quebraram, aqui elas ligam de novo. Eu representei isso com pecinhas, tá?
Então, faz de conta que esse aqui era o H2 e esse aqui era o O2. Ó com ó, tá? O único jeito para eu poder transformar em H2O é quebrando esses átomos, tá? O oxigênio vai se ligar com 2 de H. Daí eu coloco aqui os 2 Hs, tá? E aí eu formei, ó, H2O, tá bom? Que é a nossa moléculazinha de água. Então, a primeira parte é que vocês entendam isso, que a importância aqui é para entender isso. Uma transformação química acontece quando os reagentes quebram a ligação e os átomozinhos que você quebrou se ligam de novo para formar o produto novo que a gente quis transformar, tá? Então, aqui eu tenho quebra de ligações, vou até escrever aqui. Quebra de ligações nos reagentes. E eu tenho formação de ligações nos produtos, ok? Então, aqui eu quebro, aqui eu formo de novo para eu poder fazer o meu produto. E agora é a parte principal também para vocês entenderem. Para eu quebrar uma coisa que já estava quietinha, paradinha, formadinha, eu tenho que pôr força, eu tenho que pôr energia. Qual é a energia principal que as reações químicas acontecem? Pode ser a luminosa, pode ser a elétrica em algumas vezes, mas na grande maioria das vezes é a energia térmica, tá? A energia térmica, a gente tem duas maneiras para medir. Ou em calorias, ou em joule. Vocês devem, às vezes, ter visto alguma coisa lá na física sobre isso, tá? Como geralmente são valores grandes de energia, igual quando a gente vai medir de uma cidade para outra, a gente não fala metros, né? A gente fala quilômetros, porque são distâncias grandes. A energia também. Em vez de caloria, a gente vai usar quilocaloria. Em vez de joule, a gente vai usar quilojoule, tá? Então, essas são as unidades para medir energia. Aqui, então, quando quebra as ligações, você precisa gastar energia. Então, a quebra de ligações consome energia. Você precisa... Peraí, que tá desfocadinho. Você precisa gastar energia para poder quebrar os reagentes que estavam formadinhos, tá? Se você está colocando energia para a reação poder acontecer, para a quebra poder acontecer, você tem aqui um sinal positivo. Você coloca energia, ela gasta energia. Então, tudo que você vai quebrar, sinal positivo, tá? E aqui, onde você tem a formação das ligações, você não precisa quebrar nada, pelo contrário. Os átomozinhos estavam todos sem ligação, eles vão lá e vão se juntar. Para eles se juntarem, aí, em vez de gastar energia, vai liberar energia, tá? E quando libera, quando solta a energia para fora, a gente usa o sinal negativo, ok? Então, esse é o conceito principal. Vou resolver rapidão o exercício XD lá que a professora colocou aqui. Ó, observe a reação abaixo e os valores. Feito isso, responda as questões. Qual a energia total envolvida na quebra das ligações dos reagentes? X, Y e CD. Então, a reação é essa aqui embaixo, ó. XY mais CD se transformando em XD mais CY. Vou colocar ela aqui rapidinho. XY mais CD se transformando em XD mais CY. Então, é uma reação que está acontecendo. Aqui eu tenho XY, então eu tenho o meu reagente X, que está ligado com Y.
eu tenho meu outro reagente, lembrando, né, que todo mundo que está antes da seta é reagente. Então, esse outro reagente é o C ligado com D, tá? Como eu vou saber qual é a energia total gasta, né? Energia que eu gastei para eu poder quebrar essas ligações aqui. Então, a energia consumida, a energia gasta, é só eu somar. Olha lá no enunciado, a professora colocou, XY era 100 calorias. Então, eu vou colocar aqui no XY 100 quilocalorias. E o CD tá lá embaixo, 200 quilocalorias. 200 quilocalorias. Daí, como que eu vou saber o total? É só juntar. 300 quilocalorias. Como é uma energia gasta, está sendo gasta, consumida, está entrando na reação, sinal positivo, tá? Então, a pergunta A era isso. A pergunta B era qual é o total de energia envolvido na formação dos produtos, tá bom? Então, eu tinha lá os meus produtos XD, que foi formado, CY, que foi formado. Se eu olhar nos dados, eu vou ver que o XD, quando é formado, libera para mim 300 quilocalorias. E o CY está lá nos dados do exercício, lá embaixo, 400 quilocalorias. Então, como eu vou saber o total formado? 700 quilocalorias. Se foi produzido, que é um produto liberado, então o sinal é negativo. E daí eu já consigo fazer o balanço energético, a variação de energia. Essa energia em química a gente chama de entalpia, tá? O nome da energia na química ali é entalpia. Tá desfocadinho. Aí. É representado pelo H, e então a variação de energia é ΔH, tá bom? E o ΔH vai ser a energia final do produto, que é menos 700, somado com a energia inicial, que é 300. E daí a gente tem 700 e 300, 700 gasto, 300 consumido, a gente vai ter um total aí de 400 liberado. Então, foi 400 quilocalorias de energia liberada, e se liberou, quando a gente conversou lá atrás, reações que liberam energia são exotérmicas, tá bom? Então, essa foi uma reação exotérmica. Os reagentes tinham pouca energia. Os produtos liberaram 700 quilocalorias de energia. Então, dessa energia inicial foi liberado 700 quilocalorias, ficou menos 400, e aí a gente teve mais energia liberada do que produzida, uma reação exotérmica, tá bom? Esse foi o básico aí do que a professora resolveu, e muita gente não tinha conseguido entender o exercício que ela tinha colocado, tá bom? Espero que tenha ajudado. Na aula a gente fez um pouquinho mais, né, de resoluções, mas não cabe tudo para a gente poder carregar aqui. Então, convido vocês a, nas próximas aulas, estarem presentes, tá? E tomara que se resolvam os problemas de conexão, né? A gente entende que fica complicado aí, teve queda de energia, mas tudo bem. Nós vamos torcendo para essas coisas funcionarem, né, na hora certa, porque a gente está dependendo muito da tecnologia, tá bom, pessoal? Fica aí, então, o exercício do caderno do aluno para vocês, que a gente resolveu na aula. Eu peço para que vocês tentem resolver também aí para os exercícios do roteiro e o exercício do caderno, tá bom? Beijão, até a próxima!